Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos falar sobre Josué. Vamos dar início a este livro tão importante que tanto o Senhor quer falar conosco através dele. Narra a história de Israel na conquista de Canaã, a terra prometida, desde essa conquista até o exílio babilônico. Fala também das campanhas do povo de Israel nas regiões norte, sul e central da terra de Canaã, a destruição dos inimigos do Senhor e também fala das conquistas entre as 12 tribos, a conquista das terras para as 12 tribos de Israel. Vamos falar do capítulo 1 então. Após a morte de Moisés, Josué então foi chamado, foi escolhido para liderar o povo de Deus, o povo de Israel, até a terra prometida. No verso 5 do capítulo 1, diz assim: serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Deus está aqui falando com Josué, está prometendo estar com ele, protegê-lo da mesma forma que esteve com Moisés. Ele estaria também na liderança, no caminho, na vida também de Josué até a conquista, chegada à terra prometida, Canaã. Lembrando que Moisés foi um grande homem de Deus, um homem que teve um encontro profundo com o Senhor. Então a responsabilidade de Josué era muito grande e isso poderia trazer medo ao seu coração, mas Deus está tranquilizando e dizendo a ele: você não está sozinho, eu não vou te desamparar, eu vou estar contigo. Deus fala para Josué também, ainda no capítulo 1, não tenha medo, tenha ânimo, se esforce, pois ele faria com certeza com que Josué chegasse a herdar a terra prometida juntamente com o povo. E ele disse: não tema, pois estarei contigo. Também Deus fala com ele: permaneça fiel à minha lei, ou seja, à minha palavra. Obedeça e medite nela de dia e de noite. Esteja meditando constantemente na lei e viva a palavra, vivencie. Nossa preocupação hoje, trazendo isso para a nossa vida, tem que ser essa também, de estar no centro da vontade de Deus, de meditar em sua palavra, em suas instruções constantemente e buscar aplicar tudo o que ele nos ensina. A responsabilidade aqui de Josué era enorme, mas com certeza, se ele aplicasse o ensinamento de Deus, o ensinamento que Deus deu a Moisés, para a vida dele, para o povo, se ele seguisse a mesma linha, a mesma instrução de Deus, aquilo que Deus estava falando e haveria de falar e ensinar, ele ia conseguir conquistar. Porque, claro, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor, era capaz de estar com ele e de ajudá-lo em tudo que ele necessitasse até o dia da grande conquista. No versículo 11, mostra que Josué foi revestido de autoridade de Deus e ele toma posse aqui então daquilo que Deus determinou. Então Deus determina a autoridade e fala com ele para ele se animar, para ele se preparar, para ele meditar em sua palavra, em sua lei, para não se afastar dela, porque assim ele ia vencer. E nós precisamos também tomar posse da autoridade que Deus nos deu. Existem muitas coisas que nós precisamos fazer, acreditar, colocar em prática. E quando Deus fala ao nosso coração, quando nós ouvimos, entendemos a voz do Senhor, nós precisamos tomar uma decisão assim, de tal forma, agradando ao Senhor e fazendo o melhor de acordo com a vontade dEle. Então, de acordo com as ordens e os conselhos do Senhor, porque assim nós não vamos estagnar. Se seguirmos as instruções de Deus e obedecermos, nós não vamos parar no tempo, mas nós vamos prosseguir em busca daquilo que Deus já prometeu para nós. No versículo 16, está escrito assim, no capítulo 1, então responderam a Josué, o povo respondeu a Josué, tudo quanto nos ordenaste a fazer, nós faremos, onde quer que nos enviar, nós iremos. O que está acontecendo aqui? Deus fala com Josué, então Josué substitui Moisés agora, uma grande responsabilidade, uma grande liderança e Deus o abençoa. E é muito claro a autoridade que Josué tinha. Então quando ele instrui o povo, quando ele fala com o povo que tudo que deveria ser feito, o povo então responde assim, Josué, tudo que você falar, aonde você nos enviar, nós iremos e nós vamos obedecer. A autoridade de Deus estava sobre a vida dele. E era muito claro isso.
quando nós tomamos posse da autoridade de Deus, daquilo que Deus já falou, já determinou, quando estamos debaixo da potente mão do Senhor, Ele nos honra e isso se torna claro e visível diante dos outros. O povo reconheceu, o povo correspondeu à liderança grande de Josué e obedeceu às suas instruções. Quando nós nos revestimos disso, dessa autoridade, nós sabemos quem somos em Deus e os outros também percebem quem somos em Deus e quem é o grande, real e maravilhoso e poderoso Deus e único que nós servimos. No capítulo 2, Josué envia espias para analisar a terra primeiro, a terra de Jericó. Então Josué, como uma estratégia muito inteligente e muito cautelosa, então antes dele adentrar a terra de Canaã, adentrar a terra de Jericó, que era parte da terra prometida, Canaã, ele então envia 2 espias para olhar o que está acontecendo ali, as pessoas, o movimento, para entender a hora que iriam, como estava toda a situação, a circunstância do local, inteligência, estratégia, cautela. Tem coisas que Deus já falou com você, Deus já falou conosco. Então Ele já nos deu espiritualmente, com a fé, tendo fé e acreditando naquilo que Deus falou, Ele já nos deu. A palavra já foi lançada, foi determinada, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Com a inteligência e sabedoria de Deus, no tempo do Senhor, nós precisamos também, muitas vezes, traçar estratégias, planejar e ir em busca, fazer a nossa parte. Deus nunca deixa de fazer a dele. Tudo que Ele promete e já determinou, Ele pode fazer e Ele faz. Mas existe uma parcela de contribuição, de responsabilidade, de busca nossa também. É isso aqui que o Senhor está nos ensinando, o livro de Josué também, no capítulo 2. Também nesse mesmo capítulo 2, fala de uma personagem extremamente importante, chamada Raabe, que é uma prostituta que morava ali em Jericó. Uma pessoa improvável, uma pessoa desconhecida dentro ali do povo de Deus, mas ela foi usada pelo Senhor. Ela escondeu, ela protegeu os 2 espias. Ela cuidou deles. Ela então ajudou o povo de Deus de forma indireta. Sua atitude foi tão importante, foi tão significativa que nós encontramos aqui, registrado na palavra de Deus. Quem foi Raabe? Uma estranha, mas ela temeu ao Senhor. E eu procurei o que é a palavra temor para entender melhor e explicar para vocês. Temor significa um profundo respeito e obediência. Mesmo sem conhecer a Deus profundamente, essa mulher fez uma escolha. E não importava o passado dela, ela fez uma escolha de ouvir Deus, de fazer o melhor para o povo de Deus através do temor. Ela temeu, ou seja, ela teve um profundo respeito por aqueles 2 espias. Ela teve um profundo respeito pelo povo de Deus e indiretamente pelo próprio Deus. E por isso, o Senhor poupou Raabe e sua família. Ela fez um juramento para os 2 espias. Ela disse que não contaria para ninguém sobre eles. E eles também juraram a ela que iam poupar a sua casa. E foi assim que aconteceu. Ela foi poupada. Então Jericó então sofreu as consequências, mas ela não. E a sua casa também não. Nós podemos tirar aqui dessa parte aqui da vida de Raabe, daquilo que aconteceu com ela. Podemos ter uma história de vida estranha, desconhecida para os outros, ou uma vida passada de pecado, mas não importa. Se nós escolhermos hoje, agora, tomarmos uma decisão diante de Deus, escolhermos honrar ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos guardar. Ele nos aceita. E outra coisa importante, a palavra, porque ela jurou e ela fez, e ela cumpriu, e os espias também cumpriram aquilo que falaram com ela. Deus cumpre a sua palavra, Ele cumpre a sua palavra de graça, de proteção, de amor, de perdão, e nós precisamos também ter um compromisso com a sua palavra. No capítulo 3, mostra a passagem do povo no Jordão. Josué se levanta de madrugada, está escrito lá, para iniciar então a conquista da terra prometida.
o Messias, ele nasceria em Belém, ele nasceu em Belém, que é a parte sul de Canaã. Então, nenhum inimigo, nada poderia impedir o plano soberano de Deus, o nascimento do Messias, o plano do Senhor. O tempo todo, no capítulo 3, Josué fala com o povo, no caminho vocês precisam seguir, no caminho para a conquista de Canaã, vocês precisam seguir a arca, sigam a arca, sigam a arca. E a arca simbolizava a própria presença de Deus. Olha que interessante. E dentro da arca, a lei estava ali, a lei dada a Moisés estava ali dentro da arca. Então, Deus está falando aqui, sigam a minha presença, me sigam. Hoje para nós, me sigam, me sigam. E sigam também a minha palavra, sigam a minha lei. Olha que interessante, porque se vocês fizerem dessa forma, vocês vão conseguir conquistar, vocês vão ser vencedores. E no verso 5, Josué diz para o povo assim, se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. E eu quero te falar hoje, se santifique. Busque a santificação de Deus, a presença de Deus, o perdão dos pecados. Busque a presença soberana, manifesta do Senhor e o arrependimento principalmente, porque com certeza nós vamos poder ver as maravilhas de Deus. Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta aonde há um coração arrependido, onde tem um povo arrependido e santo, a glória do Senhor está ali. Vamos ter o privilégio de ver as maravilhas de Deus, aquilo que Ele prometeu, nós vamos ver esse privilégio, nós vamos ter esse privilégio sim, se ouvirmos as instruções, a palavra de Deus, ouvirmos, guardá-la no nosso coração e vivê-la, nós vamos conquistar. Da mesma forma que Moisés, olha que interessante, Moisés foi usado para abrir o Mar Vermelho, para o povo de Israel passar. E também, olha só, da mesma forma que Moisés abriu o Mar Vermelho, agora o Jordão seria aberto através da vida de Josué. E para terminar, para a gente pensar sobre isso, Deus quer fazer você pisar em terra seca também do Jordão. Que você não seja inundado, que você não seja afundado pelas águas da vida. Mas o que Deus quer fazer com você aqui também é o que fez com o povo de Israel. Deus quer fazer você pisar em terra seca no Jordão, te dar a paz como prometeu ao seu povo, te dar a paz em meio às guerras espirituais, porque eles aqui estavam se preparando para guerras espirituais. A terra já foi dada a eles, mas eles precisavam então ter uma mudança de mente, uma mudança constante, uma mudança de atitude na vida deles, na casa deles. Eles precisavam ter coragem, eles precisavam ouvir as instruções de Josué dadas por Deus, ir em busca e obedecer. As guerras espirituais são muitas, mas se nós ouvirmos ao Senhor, nós vamos pisar em terra seca e não vamos ser afogados. Os inimigos estão aí. Então, o povo que estava em Jericó simbolizava os inimigos do povo de Deus. Então, os inimigos existem. Olha a guerra espiritual, mas Deus está conosco. Do mesmo jeito que Deus falou com Josué, não temas, não te assombres, tenha bom ânimo, continue, eu estou com você. Deus também está falando conosco hoje. Não temas, não te assombres, não te espante, porque eu estou contigo. E algo muito importante que você não pode esquecer nunca mais, siga a arca, siga a presença de Deus, siga, a gente precisa prosseguir, perseguir Jesus, tudo que Ele é, tudo que Ele faz, a sua vontade está no centro dela, a direção da arca. Vamos seguir a direção de Deus e assim nós vamos cumprir o propósito e ter aquilo para nós que Deus já deu, Deus já determinou, tá bom? Que Deus te abençoe. E se você tiver alguma dúvida sobre algo que foi falado aqui, nos primeiros capítulos do livro de Josué, você pode colocar a sua pergunta ou comentar algo logo abaixo do vídeo. Um abraço.